Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast aqui da ICB Atibaia. Eu sou a Stephanie, evangelista, faço parte aqui do nosso grupo e eu atuo à frente da rede de mulheres no momento. E hoje eu quero trazer para vocês um tema muito importante, com base numa palavra que para mim é muito bonita, quando nós falamos sobre família e sobre filhos, ainda mais sobre filhos, que está lá em Deuteronômio 6, do versículo 4 ao versículo 9. Então, o tema de hoje é criar filhos para o reino. E é muito importante que a gente entenda a importância dessa construção dentro da nossa casa. Então, vamos lá? Então, vamos lá. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Vou acompanhar aqui com vocês. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Então, essa é a palavra base de hoje, pessoal. Esse primeiro versículo. Ouça, Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Aqui é muito claro a mensagem. Deus é o único Senhor. O que é que está no centro da nossa vida? O que é que está no centro da nossa família, da nossa cultura, do que nós vivemos? O que é que está no centro das decisões? Para quê, por quê e para quem nós fazemos tudo? Tudo precisa estar pautado. Tudo precisa ter o foco no Senhor. Nós precisamos amar ao nosso Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, esse princípio de que o Senhor é nosso Deus e Ele é o único Senhor tem que ser claro, é o óbvio, mas o óbvio tem que ser dito também. Então, será, partindo daqui, um primeiro questionamento para a gente poder refletir: será que a nossa casa sabe que o Senhor é o nosso único Deus? Fica essa reflexão para você até o nosso final do vídeo. Depois nós temos o versículo 5. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. E olha só, né? Amará o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Aqui não existe meio termo. O tempo todo diz tudo, todos. Então, aqui eu quero trazer para você um pouquinho mais de informação. O coração na cultura hebraica não era apenas o centro das emoções, era o centro da vontade, do raciocínio, das escolhas. Amar a Deus com o coração é amar com a sua deliberação, uma escolha, com o que você decide fazer, com o que você escolhe olhar, com o que você deixa entrar. A alma já fala da sua vida como um todo, da sua essência, daquilo que você é quando ninguém está te olhando. Amar a Deus com a alma é deixar que esse amor alcance o que é mais íntimo em você. Não só o comportamento visível, mas o que está pulsando lá dentro. O que de fato aparece quando você é exprimido, sabe? E as forças? É a intensidade, a energia, os recursos, tudo que você tem de capacidade, de vigor, de tempo. Amar a Deus com as forças é dizer: o que eu tenho, o que eu posso e o que eu sou está disponível para Ele. Coração, alma e força. Inteiro, inteireza. E aqui é um ponto que de fato não dá para passar rápido, porque essa ordem, esse comando aqui que a gente está vendo, não está sendo dirigido para os filhos, está sendo dirigido para os responsáveis desses filhos. Então é para nós, para as mães, para os pais, nós precisamos ser inteiros, de coração, de alma e de força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças.
Então, antes de pensar em ensinar os nossos filhos a amarem a Deus, nós precisamos nos perguntar: como que está o nosso amor por Ele? E essa é uma pergunta fundamental, porque se esse amor não está em nós, isso nunca vai ser uma verdade para os nossos filhos, enquanto nós estamos ali responsáveis por eles. Pode ser que um dia eles possam encontrar com essa verdade. Sendo vontade de Deus, tudo pode acontecer, porque Deus é soberano. Mas nós precisamos ser intencionais e não deixar as coisas ao acaso. Então, se essas características não são uma verdade para mim e para sua vida, vai ser muito difícil que a gente consiga inculcar, né, como diz aqui também mais pra frente. Vai ser muito difícil que a gente consiga plantar essa verdade no coração dos nossos filhos. Esse versículo 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Pessoal, olha só. Não dá pra gente entender a palavra de Deus só de uma maneira intelectual. Então, faz sentido. Não, entendi na cabeça. Mas se a gente não vive aquilo também por inteiro, no nosso corpo, nas nossas emoções, com convicção, no nosso dia a dia, raramente isso vai conseguir ser passado para outras pessoas. E olha só, né, que hoje lhe ordeno que estejam no seu coração. Essa palavra, ela tem que habitar hoje em você, agora, já, de imediato, ela não é para depois. Então você vai construir todos os dias no seu coração, na sua alma e com todas as suas forças, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Essa convicção, além de entender, uma convicção, ela precisa habitar em você agora. Amém? No versículo 7. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olha, aqui eu quero falar muitas coisas, mas vamos lá. Eu quero que você preste atenção na palavra ensine. Eu quero te contar uma coisa. Quando você ensina, você aprende muito mais do que quando você só está ali ouvindo. Então, quando nós estamos numa postura mais passiva, de só absorver, de só receber alguma informação, a gente aprende alguma coisa? Claro que aprende. Mas quando você tem que ensinar alguém, é aí que você aprende de verdade. É aí que ganha profundidade aquilo que você quer passar para o outro. Por quê? Você precisa entender esse ensinamento, né? E você tem que absorver para você. E você tem que traduzir esse ensinamento, essa palavra, de uma forma que aquele outro entenda. E normalmente nós somos diferentes uns dos outros. Então a gente vai ter que pensar de que forma que aquela informação vai chegar mais pura, de verdade, para aquela outra pessoa. O seu cônjuge e os seus filhos, alguém, um amigo, uma amiga que você está querendo levar a palavra de Deus. Você vai precisar parar e pensar de que forma eu posso falar para essa pessoa de uma maneira que ela consiga entender o que precisa ser dito e para que ela consiga ter profundidade nesse ensinamento. Ensinar, então, não é uma palestra, não é uma coisa que você só chega ali e sai falando, falando, falando. Ela é intencional, ela é um processo contínuo. Ela não é participar de um culto uma vez por semana, fazer uma devocional uma vez por semana, ler sua Bíblia uma vez por semana, não. Ela é intencional, ela é constante, ela é diária. Ela tá ali na sua mente e ela fica rondando a sua cabeça e você pensando em outras formas. Você vive a sua vida e nessa vida diária você encontra formas de aplicar aquela palavra e você encontra na vida do outro formas daquela palavra ser aplicada. Então essa dedicação para o ensino cria um novo nível de intimidade, de entendimento, cria um novo nível do todo, do inteiro, na presença de Deus. Então, quando você ensina a fé aos seus filhos, você não está só transferindo algo, você está aprofundando em si mesmo, em si mesma, a sua própria fé. E aqui tem uma outra palavra que eu quero destacar, que é a palavra persistência, constante. Então a gente tem que ensinar com persistência. O chamado não é para momentos em que você está inspirado, inspirada. Nossa, vou preparar um momento específico, a gente vai fazer tudo aqui agora e não sei o que, vamos pôr a mesa, vai ficar tudo tão lindo. Legal, a gente pode fazer isso sim, com certeza. Ter um momento específico da família, a reunião familiar, né?
uma célula, um culto nas casas, da maneira como você quiser chamar. Mas precisa ter um momento ali da sua família. Você precisa conseguir ser sensível à voz do Espírito Santo para entender as chaves do dia a dia em que você consegue persistir e manter e trazer esses insights, esses ensinamentos, esse aprendizado e ainda mais a prática da fé, do exercício cristão, todos os dias na sua casa, na sua vida e na vida dos seus filhos. Então não é só para quando a gente tá bem, é para quando a gente não tá bem. Não é para quando a gente tem vontade, é para quando nós também não temos vontade nem ânimo. Não é para quando a gente tá com a saúde perfeita, também é para quando a gente tá doente. Então as circunstâncias não podem definir se hoje eu vou falar da palavra de Deus pro meu filho, para minha filha, ou se eu não vou falar. A persistência, a palavra persistência aqui é uma palavra-chave, porque ela independe das circunstâncias. No versículo ainda no 7, diz assim, né? Fale sobre elas. E a palavra fale aqui para mim me chama atenção também. Porque falar não é uma coisa comum, normal, diária, a gente faz com muita facilidade, é natural, né? Então, muito ordinária, todos os dias tá ali. Então, algo comum do nosso dia a dia. E em seguida, o texto, ele traz ele reforça, né, essa questão do cotidiano. Então ele fala, quando você estiver sentado em casa. Então, quando é pra gente fazer? Dentro de casa? Então, dentro de casa é pra gente trazer essas informações. Mas olha só, aqui eu quero falar pra você em 2 níveis desse dentro de casa, tá? Quando você andar pelo caminho. Então, olha, quando eu estiver fora de casa, eu também preciso ter essa constância. Quando se deitar e quando se levantar. Olha só, você também precisa ser persistente e trazer a palavra de Deus na intimidade do lar. Quando vocês estão em circunstâncias boas e ruins, quando vocês estão fortes e quando vocês estão fracos, é em todo o tempo. E ali para o final, no versículo 8 e 9, vai dizer assim: amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Você precisa criar um ambiente, criar uma atmosfera que vive, que sobrevive, que respira e que exala a presença de Deus. A intimidade que você exerce com Deus. Então, a partir da sua intimidade, não só daquilo que você fala, mas do exemplo que você dá na prática, no seu dia a dia, todos os dias, em todas as circunstâncias, tanto para quem frequenta a sua casa ali com constância, para quem vai na sua casa uma vez por mês, quanto para quem passa na rua, na frente do portão da sua casa. Cada uma dessas pessoas tem que passar pela sua família e dizer: nossa, essa casa é de Deus, essa família é de Deus. E se você continuar fazendo a leitura ali em Deuteronômio, você vai ver que ele começa a trazer as bênçãos que o Senhor vai trazer para aquele povo que está confiando na promessa e que vai obedecer essa ordem que ele deu. Então, não tenha dúvida, não coloque barreiras, esteja persistente, mesmo nos dias em que você está fraco, em que você está fraca. Porque nesses dias de morte, de dor, de doença, de luta, é que seus filhos estão prestando atenção no seu comportamento. Eles estão prestando atenção na sua fé, em como que você vai reagir, de que forma que você vai lidar. E são nesses dias, nesses momentos, que os seus filhos vão levar para a vida toda grandes testemunhos da fé dos seus pais. E essa fé é que vai plantar uma semente que pode frutificar lá na frente. Então hoje você planta para trazer consciência, para mostrar para essa criança, para esse adolescente que ele tem uma base sólida. Não para excluir essa criança, esse adolescente do mundo, da cultura que a gente vive, mas para formar alguém que tem consciência crítica, que consegue fazer escolhas, que existe, que sabe existir e que compreende a força do não, que não vai se sentir obrigado ou obrigada a ceder à pressão cultural, à pressão daquilo que está na moda, e que não vai se sentir mal porque não está cedendo a toda essa pressão. Isso vai depender da força que você mostra em casa, da sua fé exercida em casa. Então, sabe aqueles momentos em que a gente fala: nossa, eu tô exausta, tô cansada, não quero mais fazer mais nada. Poxa, não é justo. Jesus morrer na cruz foi justo? Não, mas ele fez o que era necessário ser feito. Então, independente de justiça, de vontade, de desejo, o nosso papel é fazer o que tem que ser feito,
como cristãos, cristãos sérios e conscientes da própria fé, que amam a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Então é isso e nos vemos no próximo vídeo.